Glória. Aleluia. Paz do Senhor, mulheres. Amém? Amém? Glória a Deus. Antes de nós meditarmos na palavra, essa presença tão intensa do Espírito Santo, e hoje nós vamos aprender a ser moldadas pelo Espírito Santo. Amém, mulheres? E ser moldada é se colocar dentro de uma forma, né? Ter um formato. E isso não é tão fácil como se parece quando se prega, amém? Você ser maleável, né? Ser um barro nas mãos do oleiro. Eu me lembro, estava preparando essa palavra e orando essa tarde, eu me lembro que o meu primeiro trabalho administrativo aqui em Cabreúva, quando eu cheguei, eu tinha 15 anos, eu fui trabalhar numa olaria, para fazer a parte do escritório, dos pagamentos. E eu andava muito no meio da olaria, as contagens dos tijolos. E aqueles oleiros faziam o quê, queridos? Eles amassavam aquele barro, pegavam aquele barro na mão, havia uma forma de ferro muito pesada, com as iniciais ali daquela olaria. E aquela massa mole, então, era jogada, literalmente, com muito ímpeto. Pá! Naquela forma, dava uma chacoalhada, passava-se eles tinham um nome para aquilo, mas como se fosse uma régua, deixava lisinha, e aí aquele ajudante dava outra chacoalhada assim, para soltar, e virava aquele tijolo, então, marcado com aquela marca daquela olaria. E a palavra do Senhor diz que nós somos seladas com o Espírito Santo de Deus. Mas para ser moldada, para que aquele tijolo pudesse sair perfeito, ele precisava ser um barro moldável. Feche os teus olhos. Como que Deus vai nos moldar esse ano? Durante todo o ano o tema vai ser moldadas pelo Espírito, em várias áreas. Mas como Deus pode moldar um barro enrijecido, endurecido pelas dores, pelas decepções, um barro enrijecido pelos valores naturais, corrompido pelas coisas do mundo? Como Deus vai poder moldar para que possa sair daquela forma aquilo que precisa, que é necessário para que a glória dele se manifeste? Então peça para o Espírito Santo nessa noite, antes de qualquer coisa. Fale com Ele. Fala: Senhor, me dá um coração quebrantado. Me dá um coração humilde, disposto a aprender, porque quantas vezes, mulheres, o Senhor usa pessoas que querem nos aconselhar. É a mão do oleiro ali tentando nos moldar. E as nossas respostas: não, eu já sei, eu entendo, eu já sei que é assim. Essa não é a resposta. A resposta tem que ser: eis-me aqui, Senhor, me ensina. Eu preciso aprender a ser moldada, não pelo mundo, não por mim, mas moldadas pelo Espírito de Deus, pelas mãos do oleiro, para que eu possa ter a forma de Cristo, para que eu possa viver de maneira extraordinária. E nessa noite, para que a minha família seja abençoada através da minha vida, porque eu creio que o Espírito Santo vai fazer de mim aquilo que precisa ser feito para que a minha casa seja edificada e a minha família seja reconhecida como uma família bendita do Senhor. Amém, mulheres? Quantas desejam ser moldadas pelo Espírito Santo? Então tome o seu lugar. E sabe, queridos, a primeira coisa que nós precisamos, né, continuando o que eu já estava dizendo, primeira atitude nossa é a humildade. Existe um padrão de Deus para todas as áreas da nossa vida. Talvez nessa noite nós gostaríamos muito de ouvir uma palavra
que pudesse falar assim: olha, uma mulher moldada pelo Espírito Santo na família, uma esposa, ela tem que ser assim, assado, e esmiuçar ali o caráter de uma esposa, o caráter de uma mãe, o caráter de uma filha. Mas eu quero te dizer que Deus me levou para uma outra direção, porque o caráter, o fruto, né? Gálatas 5:22 tem lá o fruto do Espírito. Essas coisas são resultados já, irmãs. Ser uma mãe dedicada, amorosa, uma esposa serva, amorosa, carinhosa, meiga, dócil, um jardim para sua casa, ser uma mãe profética, uma mãe abençoadora, uma mãe encorajadora, isso é resultado já do Espírito Santo na vida de uma mulher. Uma mulher cheia do Espírito Santo, moldada pelo Espírito Santo, ela vai ser assim. E se você não sabe como deve ser uma mulher, uma mãe, conforme a palavra de Deus, então você pode pegar, né? Como diz o meu esposo, digitar lá no Google e perguntar lá, versículos sobre uma esposa. E você vai ter todo um padrão lá, de como deve ser uma esposa. É submissa, é obediente, é moderada, e tantas coisas. Como ser uma mãe, conforme o padrão de Deus. Você vai ter lá uma série de versículos. E todos esses versículos é poder de Deus para nos moldar. Mas a questão é, irmãs, não é o resultado, porque isso é o resultado. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. Eu preciso ter mais sabedoria. Então eu vou pegar versículos, principalmente de Provérbios, e eu vou meditar na palavra de Deus, e eu vou aprender a ser sábia. E a sabedoria vai ser um resultado do Espírito Santo na minha vida. Amém? Porque a mulher sábia edifica, mas a mulher tola. O que é uma mulher tola, irmãs? A mulher tola é aquela que age conforme o seu coração e não conforme a palavra de Deus. Eu estava pensando, né, para dar um exemplo, o que é ser uma mulher sábia, o que é ter sabedoria de palavras, é você reconhecer primeiramente na tua vida, que você precisa ser moldada, ou melhor, que você precisa ser mudada por Deus. Por exemplo, às vezes nós falamos, você conhece situações, e eu quero dar o meu testemunho, né? Às vezes eu falo o que é certo, porque nós sabemos o que é certo, amém? Às vezes a mãe vai falar com o filho, fala o que é certo. A esposa vai falar com o marido, fala o que é certo. A pastora vai falar com as ovelhas, fala o que é certo. O problema não é falar o que é certo. O problema, queridos, é como falar o que é certo. É o tom de voz. É o jeito, é a expressão corporal. Mas a tola diz assim: eu falei, eu disse o que é certo, eu mostrei, eu corrigi, eu instruí. Mas a sábia, ela vai fazer isso conforme o padrão de Deus. Mas se você não consegue reconhecer, como eu tanto reconheço e clamo a Deus pela misericórdia de Deus, meu Deus, eu não deveria ter falado isso daquele jeito. Eu não deveria ter dado aquele conselho daquele jeito. Eu não deveria ter dado aquela resposta daquele jeito. Eu não deveria ter falado daquela maneira. Só é moldado pelo Espírito Santo, e é um trabalho árduo do Espírito Santo quando nós reconhecemos que precisamos ser transformadas no nosso jeito de agir, no nosso comportamento, nas nossas reações, nas nossas atitudes. Porque às vezes você tem feito o que é certo, conforme a palavra de Deus, mas de um jeito equivocado. E às vezes o resultado não é bom.
Eu tenho instruído os meus filhos a ir a andar com Deus. Mas às vezes você olha para os teus filhos e fala, eu não compreendo porque eles não conseguem viver aquilo que eu tenho ensinado. Eu tenho ensinado. Eu tenho falado o que é certo, eu tenho mostrado o caminho. Mas sabe, queridas, somente o Espírito Santo tem o poder de pegar as nossas palavras como uma espada de 2 gumes e penetrar no coração dos nossos filhos, amém? Então muitas vezes nós deveríamos orar mais e atrair mais a presença de Deus na nossa casa e na vida dos nossos filhos, do que tão somente instruir naquilo que é certo, porque quem convence é o Espírito Santo, amém? Quantas vezes nós olhamos para o nosso esposo com tantas limitações, e com o nosso muito falar, porque a mulher às vezes ela tem muita revelação e discernimento, glória a Deus por isso, e nós queremos falar e mostrar, e às vezes o resultado não vem, e você diz, meu Deus, eu estou tão cansada de falar, de mostrar, de dizer que não é assim, e aquele homem não consegue compreender, porque não é o nosso muito falar, mas é o nosso muito orar, para que o Espírito de Deus pegue aquele barro bruto, e às vezes você vai ter que regar aquele barro enrijecido, com valores distorcidos, e regar ele com a tua oração, com as tuas lágrimas, de quebrantamento, de humilhação, para que o Espírito Santo possa moldar aquele barro, e vir o resultado que Deus projetou para aquela vida, para o teu esposo. Amém, queridas? Então, ser mulheres moldadas pelo Espírito Santo na nossa família, tem 2 processos. O primeiro é esse processo do quebrantamento. E reconhecer que nós precisamos ser ensinadas, diga ensinadas. Ensinadas pelo Espírito Santo. Eu falo que a cada dia é um mistério, né? Às vezes eu estou lá diante de uma situação com o pastor e ele está falando, e eu estou ali orando, e orando em espírito, olhando para ele, falando, Deus, o que eu faço com isso? Com essa situação, com essa colocação? E às vezes Deus simplesmente não faça nada. E eu não faço nada. Não digo nada. Não tenho nenhuma reação. Por quê? Porque não vai adiantar, irmãs. Quem sabe eu vou ferir, quem sabe eu só vou piorar aquilo. Então eu me calo, me silencio e vou orar depois. E numa outra oportunidade, nós vamos falar daquele assunto de uma maneira diferente. Amém? Então, ser moldadas pelo Espírito Santo na nossa casa é buscar essa graça de Deus, de saber a hora de falar, como agir, ou quem sabe não agir de maneira nenhuma, somente ser uma intercessora, uma mulher cheia de Deus, e deixar que aquele que habita dentro de nós, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, possa operar na nossa casa aquilo que nós não conseguimos operar. Amém, mulheres? E eu queria usar o exemplo de 2 mulheres na Bíblia. Uma que gerou através do Espírito na sua casa, e uma outra que para mim é o resultado de uma vida moldada pelo Espírito. Então, primeiro vamos falar de Ana, que a Joyce até orou aqui, de 1 Samuel. Ana, queridas, 1 Samuel capítulo 1. Ana era estéril. E na sua geração e na cultura da sua época, uma mulher, o propósito de vida de uma mulher era gerar filhos para aquele homem. E Eucana amava Ana. A Bíblia diz que todos os anos, quando eles subiam para oferecer sacrifícios a Deus em Jerusalém, Eucana amava tanto Ana, mais do que a Penina, a sua outra esposa, que naquela época podia, diga glória a Deus, hoje não, né? Somos exclusivas.
Mas a Bíblia diz que ele dava uma porção maior de oferenda, de oferta ao Senhor, porque ele amava demais a Ana. Mas embora ela fosse muito amada pelo seu esposo, ela ainda queria ser mãe. Escute, mulheres, muitas vezes nós temos muitas coisas na nossa vida, mas sempre haverá algo que ainda nós ansiamos diante de Deus. Amém? Seja em qual área for. Às vezes é na nossa personalidade, às vezes é no nosso casamento, às vezes é na vida dos nossos filhos. Nós ansiamos por algo que ainda não existe. É um sonho, é um projeto, é um desejo do nosso coração. Embora Ana tivesse tantas coisas, ela não tinha filhos, e esse era o anseio do coração dela. E o que Ana fez, irmãs? Ana mergulhou profundamente na presença de Deus. Ana foi envolvida pela presença de Deus em profundo quebrantamento. Acontece que às vezes, querida, nós queremos que o Senhor gere algo na nossa casa, gere algo no coração do nosso esposo, quem sabe um chamado ministerial, gere algo na vida dos nossos filhos, quem sabe a salvação. Mas a nossa vida de entrega, de envolvimento com o Espírito Santo é tão superficial. E nós olhamos o resultado de Ana. E às vezes oramos, Senhor, assim como o Senhor gerou Samuel, o grande profeta Samuel, no ventre de Ana. Pai, eu clamo, gera e começa a profetizar, glória a Deus. Mas às vezes é uma oração tão superficial. Tão poucas vezes. Tão rápida. E nós queremos ver o resultado, às vezes, de uma Ana. Mas olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Samuel. Aleluia. Deixa eu minha segunda poderosa aqui para a gente ver depois. 1 Samuel, vamos ler alguns versículos. Versículo 2. Só para nós entendermos. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Versículo 4. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. E Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. E isso acontecia ano após ano. Escute, tem lutas na nossa vida que nos envergonha. Ana se sentia envergonhada. Ana era humilhada por Penina e provavelmente por outras amigas. Sabe, queridos, às vezes tem situações na nossa vida que nós somos envergonhadas. Meu Deus, todos são abençoados nessa área, eu não sou. Meu Deus, eu oro tanto e essa porta não abre. Meu Deus, eu clamo tanto por isso e isso não muda na minha história. Meu Deus, eu estou há tantos anos na tua presença, eu tenho até vergonha quando alguém toca nesse assunto, porque nada mudou. Parece que a história não muda. Era assim que Ana se sentia, irmãs. Uma mulher fracassada, enfraquecida, porque era ano após ano, e após ano, e após ano. Ela via Penina tendo filhos, outros filhos, tendo filhas. Via aquela rival sendo abençoada, gerando. Pessoas sendo abençoadas, gerando. E ela não. Quem sabe, muitas vezes essa é a história dentro da nossa casa. Você vê outros filhos sendo abençoados, prosperando, crescendo, rompendo,
e os teus filhos, às vezes, numa situação tão difícil. Você vê tantos homens, esposo, sendo abençoado, prosperando, crescendo, e o teu esposo parece que não sai do lugar em todas as áreas. Você vê a vida de irmãs prosperando, crescendo, caminhando, e você olha para a tua vida, não sai do lugar, não prospera, não conquista. E esse cansaço de guerra pode vir. A questão é, o que faremos? Se somos mulheres cheias do Espírito Santo, o que faremos quando esse cansaço de guerra bate? Uma mulher moldada pelo Espírito Santo, ela vai ter uma atitude como de Ana. Qual foi a atitude de Ana? A Bíblia só relata aqui o dia da vitória. Mas sabe, irmãs, eu tenho para mim que por muitas vezes Ana foi embora da igreja, do culto, chorando, entristecida, envergonhada, porque nada aconteceu. Talvez Ana foi embora, muitas vezes do culto, revoltada, aborrecida, revoltada até com Deus, porque todo mundo é abençoado, eu não. Com certeza isso aconteceu, mas naquele ano foi diferente, e aquele dia está registrado aqui. Irmãs, nós somos assim também. Vai ter o dia de nós contarmos o nosso milagre, amém? O dia da vitória, o dia do testemunho. Ai, que lindo, a irmã sobe aqui, conta a vitória, aleluia. Você olha e fala assim, meu Deus, só com ela, comigo não. Mas eu quero te dizer, provavelmente aquela irmã teve uma longa caminhada até chegar aqui. Teve muitos cultos que ela foi embora sem resposta, no silêncio de Deus. Teve muitas lágrimas, teve muita vergonha, teve muita derrota, teve muito não. Mas ela perseverou. A Bíblia diz que todo ano, Ana subia. Ela sabia o que ia acontecer com ela, amém, irmãs? Nossa, de novo eu vou lá. De novo a Penina vai me humilhar. De novo eu vou ser envergonhada. De novo eu vou chorar. De novo. Ah, talvez se fosse nos dias de hoje, ela diria assim, eu não vou. Vai você, amor, no culto hoje, eu não estou bem, vou ficar em casa. Vai você no culto. Vai buscar por nós. Quantas vezes nós pensamos assim, amém, irmãs? Quantas vezes nós agimos assim? Estou tão cansada, estou tão revoltada hoje, estou tão brava, porque parece que Deus não age na minha história. Eu vou ficar por aqui quietinha, sabe? Porque pior, se eu for para o culto com essa cara, ainda as irmãs vão dizer assim, ai, por que você está desse jeito? Por que você está chorando? Por que você está tão triste? Ai, por que você está tão abatida? E eu ainda vou ter que ficar explicando. Mas uma mulher que vive milagres, ela é como Ana. Eu vou lá de novo. E 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 eu vou lá de novo. Amém? E eu vou estar lá até o dia que o meu milagre vai chegar. Isso é uma mulher moldada pelo Espírito. É lindo ler agora o que nós vamos ler aqui de Ana. Mas eu quero te dizer, houve uma condução do Espírito Santo na vida dela até aquele dia. E eu quero dizer mais. Para ela ter chegado naquele dia, que o quebrantamento foi tão forte, que moveu os céus, eu vou dizer que ela foi sendo enchida, e enchida, e enchida pelo Espírito Santo. Esse é o segredo, mulheres. Quando nós perseveramos em Deus, em oração, em jejum, na casa do Pai, em busca, mesmo diante do deserto, do não, da esterilidade, nós não percebemos, mas nós estamos sendo cheias, forjadas, amadurecidas, moldadas, trabalhadas por Deus. E vai chegar um dia que nós estaremos tão
tão fracas na carne, mas tão fortes no espírito, que a nossa intensidade vai mudar a realidade. Você não chega, eu não consigo acreditar e nunca vi uma pessoa que está passando por luta e fica lá só no meio da luta, longe de Deus, longe do fogo, longe do altar, longe da presença, e aí de repente ela veio para o culto. Olha que bênção, glória a Deus. E aí naquele dia, pode acontecer, lógico que pode, Deus é Deus, amém? Mas aí naquele dia, ela se torna uma Ana, um profundo quebrantamento, uma profunda adoração, uma profunda intercessão. Meu Deus, intensa em Deus. Como, irmã, se você está vazia? Mas eu creio que quando nós estamos bebendo da água do Espírito, todo dia um pouquinho, aquilo vai fazendo dentro de nós como um rio. Uma hora esse rio vai transbordar, e a hora que ele transbordar, o milagre vai acontecer. Nesse ano foi diferente. Ana tinha ido para lá, eu não sei, a Bíblia não diz que ela foi para lá dizendo assim, esse ano vai ser diferente. A Bíblia só diz que ela foi. Diga, foi. Diga, eu preciso ir e viver todos os dias na presença do meu Deus. E lá, queridos, no versículo 10 diz assim, aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus o Senhor e fez uma promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. E Ana continuou orando ao Senhor 5 minutos, irmãs. É isso. Continuou, cadê, irmãos? Projeta aí. 1 Samuel, versículo 11. E Ana ficou ali 5 minutos. E Ana ficou ali quebrantada só na hora da oração da família. E Ana ficou prostrada diante de Deus só de vez em quando. É assim, irmãs? Não. A Bíblia diz que ela se demorou muito tempo. Diga muito tempo. Muito tempo na presença de Deus. Você já fez um propósito com Deus de orar 1 hora? Alguma vez? Não precisa levantar a mão. Mas eu já fiz esses propósitos, né? No começo, o que acontece? Você ora, você intercede, você declara o versículo, você profetiza, e você clama, e você já apresentou tudo diante de Deus. Você olha no relógio, passou 5 minutos. Você fala, não é possível. Né? Você fala, meu Deus, o que eu vou orar 1 hora? Aí você começa a cantar, e canta algumas canções de adoração, de louvor, e volta a profetizar, e volta a interceder de novo pelo mesmo assunto de um jeito diferente. Olha no relógio, passou 20 minutos, você fala, meu Deus. Por quê? Porque não é fácil mortificar a carne e ficar orando. Quando Jesus estava no Getsêmani, em profunda agonia, ele fala para os discípulos, olha, fique aqui vigiando, eu vou ali. Para ter intimidade com o Pai. Quando ele volta, ele encontra os discípulos o quê? Dormindo. E ele diz, nem 1 hora pudeste orar comigo? Aí ele vai, acorda todo mundo, fica orando. Daí ele vai de novo, quando ele volta, ele vê dormindo de novo. Ele fala, olha, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie, orem. E ele fala, vamos, meus filhos. Vocês não conseguem mesmo, vão comigo. Porque Deus é bom. Mas sabe, irmãs, Ana se demorou ali muito tempo. Que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum
som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava, o que, irmãs? Embriagada. Você já viu uma pessoa embriagada? Fora de si? Eli olhou e teve Ana como embriagada, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, quando a multidão olhou para eles, o que a multidão disse? Que eles pareciam que estavam bêbados. Quando nós somos cheias do Espírito Santo, é assim que nós nos parecemos, com mulheres embriagadas, não pelo vinho no qual há dissolução, diz a palavra, mas pelo Espírito, embriagadas pelo Espírito, envolvidas pelo Espírito. Uma pessoa embriagada, uma das características que nós dizemos no natural, é que ela está fora de si. Eu te pergunto, você já ficou embriagada pelo Espírito? Por uma causa? Você já ficou fora da sua razão por um propósito diante de Deus? De estar tão intensa, tão determinada a buscar a Deus até que aquilo mude, que quando alguém olha para você, reconhece que não é você, mas é o Espírito Santo que está ali agindo. E a Bíblia diz que quando ele olhou naturalmente para Ana, ele olhou para uma mulher embriagada e disse assim, mulher, né, vou correr, mulher, você está bêbada a essa hora? E ela diz, não, meu Senhor, versículo 15, não, eu sou uma mulher desesperada, e eu estou aqui orando diante de Deus, contando para Deus a minha angústia e clamando a Ele. Eu não estou bêbada, não desse jeito. Ela estava bêbada dos céus, irmãos. E Eli então olha para ela e diz assim, então vai, minha filha, e que o Deus de Israel conceda o teu pedido. Eu costumo dizer que essa foi uma oração perfeita de Ana. Por quê? Porque Deus precisava de um profeta. Escute o que eu vou dizer, mulher. Deus precisava de um profeta, porque os filhos de Eli eram abomináveis, e Eli estava por morrer, e Deus precisava de um sucessor. Ana não sabia, mas Deus precisava de um sacerdote, e Ana precisava de um filho. Tanto Deus como Ana não tinha o que se fazia necessário, e por incrível que pareça, pensa numa coisa que Deus não faz nem por força, nem por violência, e não depende dele. É fazer do homem um sacerdote. Você acredita nisso? Que o Deus que criou os céus, a terra, todo-poderoso, criador de todas as coisas, deixa para que os homens possam escolher ser ou não um sacerdote, ser ou não um homem ou uma mulher de Deus. Ele fica procurando, ele disse assim, olha, eu achei a Davi e coloquei nele o meu espírito. Ele estava procurando o rei, porque Saul tinha sido rejeitado. Você já parou para pensar nisso? Que o Deus Todo-Poderoso está procurando uma mulher, segundo o seu coração, cheia do Espírito Santo, moldada para ser uma bênção lá dentro da tua casa? Ele está procurando, Jesus disse, porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus estava procurando um sucessor para ele, e ele não tinha. E Ana estava procurando um filho, ela não tinha. Deus podia dar um filho para Ana, quanto crê? Quantas creem nisso? Deus podia plantar uma criança no ventre de Ana, mas Deus não podia plantar um sacerdote. Olha aqui isso, irmãs. Ana podia entregar um sacerdote para Deus, mas ela não podia plantar um filho no ventre dela. Aquilo que Deus não podia fazer, Ana podia. E aquilo que Ana não podia fazer, Deus podia. Esse é o resultado de uma mulher moldada pelo Espírito. Amém?
Uma mulher moldada, cheia do Espírito Santo, ela vai receber de Deus uma revelação daquilo que a sua família precisa, e ela vai ser guiada por Deus. Porque eu te pergunto, você que é mãe, é possível uma mãe fazer um voto desse tipo? Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entregarei de volta, se não for pelo Espírito, irmãs? Às vezes nós queremos ter revelações poderosas, estratégias poderosas de como cuidar da nossa casa, como educar os nossos filhos, como ajudar o nosso esposo. Nós precisamos de uma revelação dos céus. Mas eu quero te dizer que essa revelação que eu e você precisamos para cuidar da nossa família, para ver Deus agindo e gerando aquilo que não existe ainda no coração dos nossos filhos, do nosso esposo, esse milagre, essa direção, essa estratégia, só vai nascer, só vai ser gerado na profunda intimidade com o Espírito Santo. Então nessa noite, mulheres, mais do que vir aqui relatar todo o comportamento de uma mulher moldada pelo Espírito, é só você abrir Provérbios 31, amém? E você vai aprender tudo. Como é uma mulher moldada pelo Espírito. Trabalhadora, esforçada, né, visionária, empreendedora, dedicada ao marido. Uma mulher de oração, uma mulher intensa, uma mulher sábia. Está lá, você quer saber qual é o molde? Está lá. Mas eu te pergunto, se você pegar todo aquele molde, mas você não for um barro mole, que o Espírito Santo amoleceu para entrar naquela forma, você vai conseguir ser aquela mulher? Não. Com certeza, se eu te perguntasse, você diria assim: pastora, tem tantas coisas que eu oro há tanto tempo, para Deus mudar na minha vida, e eu não consigo mudar. Digo, eu também. Porque eu creio que talvez nessa área da nossa vida, nós ainda não alcançamos esse nível de intimidade que Ana alcançou. Tão intenso, tão embriagado, que Deus deu para ela a solução para o problema familiar que ela tinha. Ela precisava de um filho, e a Bíblia diz que ela concebeu 1 ano depois, e ela estava com Samuel nos seus braços, e quando o menino desmamou, ela entregou, levou para Eli, e Samuel é o grande profeta Samuel que nós conhecemos. E a Bíblia diz que Deus deu a ela outros filhos e filhas. Um milagre completo. Mulheres moldadas pelo Espírito na família, são mulheres que vão buscar a Deus, até ter revelações e direções espirituais dos céus, para que a sua casa seja abençoada, para que situações sejam mudadas, para que coisas sejam geradas. Ana gerou o que não existia, através da intimidade. A palavra do Senhor diz, em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque, você pode abrir lá para nós? Porque nós não sabemos como orar. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, que prescuta, ou seja, que vai lá na mente do homem e na mente de Deus, ele vai orar da maneira que se faz necessária para que o milagre aconteça. Irmãos, se você precisa de revelações de Deus para a tua casa, para a tua família, ore em línguas. Ore em línguas. Se você não é batizado ainda no Espírito Santo, busque o batismo. Porque aquilo que nós não sabemos como orar, Senhor, como eu oro? Senhor, como eu clamo, eu não sei mais como orar por essa situação. Ore em línguas. Porque o Espírito Santo, que conhece às vezes a dureza daquele coração, a limitação naquela situação, ele vai lá. E ele que tem a mente do Senhor, e que conhece o coração de Deus, então ele vai lá no Pai, e ele pega todas as ferramentas necessárias, e trabalha naquela situação. Porque ele conhece
tanto a terra como o céu. Amém? E Ele que criou todas as coisas, Ele sabe como mudar todas as coisas. Ora em línguas. Tem uma enfermidade que só Deus pode curar, ora em línguas. Tem uma situação de um coração duro que só Deus pode mudar, ora em línguas. Você tem uma situação na tua vida, na tua mente, na tua alma, que você está enferma, não consegue vencer, ora em línguas. Quantas vezes, irmãs, eu precisei vencer a mágoa, o ressentimento, a tristeza, e eu não sabia mais como orar por aquilo. Então eu orava em línguas. E falava: Espírito Santo, só o Senhor pode me dar um coração novo. Só o Senhor pode lavar o meu coração. Só o Senhor pode restaurar o que foi quebrado. Só o Senhor pode. Então eu vou orar em línguas. E o Senhor, que conhece a minha limitação, vai saber como trabalhar na minha vida. Amém, mulheres? Comece a orar em línguas. E o Espírito Santo vai gerar aquilo que precisa ser gerado. Ainda dentro desse tema, em 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim, que a unção dele está em nós. E nós não temos necessidade que ninguém nos ensine nada, porque ele, com a sua unção, nos ensina todas as coisas. Escute, se nós formos olhar para esse versículo de maneira rápida e natural, de maneira carnal, nós vamos dizer assim, está vendo, ó? Esse negócio de ficar buscando conselho, meditando na palavra, lendo livros, escutando pregações para aprender sobre esse assunto, está vendo? Diz aqui que eu não preciso, que eu tenho a unção de Deus e a unção de Deus me ensina todas as coisas. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que há uma unção, uma presença tão poderosa de Deus, quando nós o buscamos, que essa unção nos instrui. Agora, as ferramentas que ela vai usar, aí pode ser a palavra, pode ser um conselho, pode ser uma pregação, pode ser que nessa noite o Senhor está falando com você, amém? Mas o que vai trazer revelação é a unção de Deus. Quantas vezes, irmãs, nós escutamos uma palavra, 1000 vezes. Ah, como foi? Ah, foi uma bênção, né? Você vai chegar em casa, talvez o teu esposo, a maioria vai perguntar assim, e aí como foi a rede? Ah, foi uma bênção. O louvor foi uma bênção, a Massá ensinou a palavra de consagração, uma bênção, a pastora ministrou lá que a gente tem que ser intensa em Deus, uma bênção. Mas quem sabe, nessa noite, como naquele dia foi para Ana, você vai ter uma revelação de Deus, que tudo o que você precisa para ver Deus agindo na tua vida e na tua casa, é você ser profunda e quebrantada como Ana, na presença de Deus. E é isso que vai fazer a diferença, porque a unção de Deus nesse lugar, conseguiu te instruir nessa noite. A unção de Deus nesse lugar, conseguiu falar com você. Quantas vezes nós já ouvimos essa pregação de Ana? Quantas vezes esse texto já foi lido? Quantas vezes você passou por aqui, mas quem sabe nesta noite, a unção de Deus está falando ao teu coração, filha, esse é o caminho do teu milagre, seja embriagada pelo Espírito Santo, e você vai ser uma provocadora de milagres na tua casa, e a tua família vai ser abençoada, porque quando olhar para você, e para a tua casa, vai dizer, aí está uma mulher moldada pelo Espírito Santo. Amém? E agora, para nós encerrarmos, nossa, meu Deus, eu quero falar de uma mulher que para mim, é o resultado de uma mulher moldada pelo Espírito Santo. É uma inspiração para nós. Abre lá em Juízes, a vida de Débora. Ó, um bom nome aí para quem ainda não tem filhos, tiver uma menina, olha que nome poderoso. Débora, capítulo 4. Irmãos, parece que essa mulher surge do nada, no meio da Bíblia. Do nada. Israel está há 20 anos escravizado.
20 anos escravizado Israel estava. Pelo povo de Canaã. 20 anos num cativeiro. Por causa do pecado, não é essa a questão. E de repente, aqui no capítulo 4, começa a contar a história de uma mulher. E se eu e você formos simples, no sentido de entendimento, como eu tenho falado, e não profundo como Ana, você vai dizer, que poderoso, eu quero ser como Débora, Senhor, vem sobre mim essa unção, e tal, mas eu tenho certeza, que esse comportamento de Débora, é o resultado de uma história com Deus, quem sabe há 20 anos, sendo gerada, e aí de repente alguém vai contar sobre Débora, o escritor de Juízes vai contar sobre Débora, se hoje alguém fosse fazer uma biografia da tua vida, o que escreveria a teu respeito e a meu respeito? Deixa eu contar aqui a história da pastora Silmara hoje. Mas eu te pergunto, o que nós vivemos hoje, aconteceu hoje? Ou é o resultado de quase 30 anos de caminhada com Deus? Agora nós podemos crer e olhar para Débora e entender que existe um Deus todo-poderoso que trabalha na vida de uma mulher que está habitando numa época de escravidão, numa época de vergonha, numa época de humilhação, numa época onde tudo está dando errado, mas aquela mulher decidiu ser diferente. Pronto. Só ela decidiu. Porque se tivesse mais, ia dizer aqui, e Débora e suas amigas, como diz lá em Daniel, né? Daniel e os seus amigos. Mas, provavelmente, só havia ela assim. Porque ela decidiu ser assim. Porque ela buscou ser assim. E quando alguém foi relatar a história dela, 20 anos, aquela já é uma mulher madura. O que se diz a respeito de Débora é isso aqui, vamos ler? Capítulo 4 de Juízes, vamos ler alguns versículos, diz assim: depois que Eleude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Aroceté, Rajojim. Esse não é um bom nome para uma cidade. E Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó, sem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. E aí começa a contar a história de Débora. No meio desse contexto todo, às vezes, irmã, nós estamos passando por uma luta. Nós já pedimos a morte. Eu vou morrer, quero morrer, não tem jeito. 20 anos sendo maltratados, escravizados. Mas aquela mulher resolveu ser diferente. Isso é uma mulher moldada pelo Espírito Santo. Conduzida pelo Espírito Santo para abençoar a sua casa. E aí começa a dizer, Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali, para que ela julgasse as questões que eles traziam. Diga, uau! Hã? Todo um povo de Israel, homens, mulheres, pessoas ricas, pobres, bem formadas, sem formação, instruídas, sem instrução, iam até Débora. Contava para ela suas causas. E ela julgava. Ela dava uma direção, ela dava um conselho, ela instruía na palavra de Deus, ela era profetisa. O que é profeta? O que é um profeta? É aquele que traz a voz de Deus até o povo. Eu te pergunto, nós somos profetas na nossa casa?
Temos trazido a voz de Deus para dentro da nossa casa. Aqui não diz que ela era profeta na sua casa, ela era profeta numa nação. Ela era honrada por causa da presença de Deus na vida dela. Será que nós poderíamos colocar alguns atributos aqui? Para você ser conselheira e profeta, você é uma mulher de oração, você é uma mulher de profunda intimidade com Deus, você é uma mulher de caráter, você é uma mulher íntegra, você é uma mulher honesta, você é uma mulher de bom testemunho, você é uma mulher séria, você é uma mulher abençoada, você é uma mulher de autoridade, você é uma mulher honrada, você é uma mulher que inspira outros. Olha quantos atributos essa mulher tinha, para que uma nação fosse até ela e chegasse e dissesse: André, eu estou com um problema tão grave, você pode me ouvir e me aconselhar? E a palavra do Senhor diz que Israel ia ter com ela. E ela recebe uma direção de Deus. E ela chama o comandante de Israel, né? Você pode depois meditar nesse texto. E diz assim: olha, Deus está mandando você reunir todo o teu exército. E você vai descer para pelejar contra Jabim. E Deus vai te dar a vitória. E Deus vai te dar a vitória. Veja o que diz o final do versículo 7. Ele virá com seus carros de ferros e soldados, mas eu farei com que você vença. Deus está falando na boca de Débora para Baraque: Baraque, eles virão com seus carros, mas o Senhor vai te dar vitória. Vai, meu filho, vai para a guerra. Uma profeta falando. E olha o que Baraque responde para ela, irmãos. Está bem, respondeu ele. Não, perdão. Versículo 8. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for... Se você não for, eu também não irei. Digo, uau! Um homem, comandante, chegar assim: eu vou, Débora, eu só vou se você for comigo. Por quê? Porque se você estiver comigo, Deus estará lá. Amém? Se você for comigo, a presença de Deus estará lá. Se você for comigo, a vitória será certa. Eu te digo, irmãs, uma mulher cheia do Espírito Santo dentro de uma casa, ela gera vitória, ela gera fé, ela gera ousadia. Aqueles filhos olham para aquela mãe e dizem: a minha mãe é uma mulher de Deus, então eu posso confiar nela, e o que ela fizer em Deus eu posso fazer, vai dar certo. Misericórdia, mulheres. Você tem que olhar para o teu filho e falar assim: olha, meu filho, faça aquilo que a palavra de Deus diz, mas não olhe, não faça o que eu estou fazendo. Misericórdia, mulher, isso não é uma Débora. Aquele marido ter que dizer assim: olha, sabe o que é? É que a minha mulher é tão limitada, é que a minha mulher é tão isso, é que a minha mulher é tão aquilo, então sabe como eu não posso fazer tudo o que eu gostaria, porque a minha mulher, não, misericórdia. Aquele marido tem que olhar para nós e dizer assim: a minha esposa é uma mulher de guerra, é uma mulher de fé, é uma mulher de Deus, é uma mulher profeta. Não importa o que acontecer, junto nós iremos e a vitória será do Senhor na nossa casa, porque eu tenho uma esposa que faz toda a diferença. Amém? Nossos filhos têm que olhar, não é perfeito, não, nenhuma de nós somos perfeitos, amém? Mas os nossos filhos têm que olhar para nós e falar: aí está uma mulher de Deus, que não importa o que aconteça, no dia bom, no dia mau, está na presença de Deus. Outro dia eu disse isso aqui no culto pela manhã para os pais. Que mensagem nós temos passado para os nossos filhos? Os nossos filhos têm olhado para nós dentro de casa, nos visto chorar na presença de Deus no dia da luta? E falado: Deus é bom, vai passar, vai mudar. Nossos filhos têm visto nós enxugarmos as nossas lágrimas de dor, colocado a nossa armadura e vindo para o culto?
com a espada na mão. E eles estão aprendendo, no dia bom, meus pais louvam a Deus, no dia mau, meus pais louvam a Deus, no dia bom, meus pais servem ao Senhor, no dia mau, meus pais servem ao Senhor. Quando vier o dia mau na minha vida, eu vou permanecer na presença do Senhor. Isso é uma mulher moldada pelo Espírito Santo. Isso é Débora, irmãos. E Débora fala para aquele homem, né? Está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, versículo 9, porque o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Diga uma mulher. Fala mais forte, diga uma mulher. Faz toda a diferença numa casa. Quem você é, mulher? Você é Ana? Você é Débora? Quem você é? Uma mulher atendeu a necessidade de Deus numa geração e gerou Samuel. Uma mulher atendeu a necessidade de uma nação e libertou Israel, que há 20 anos estava aprisionado. E às vezes a nossa visão tão distorcida de quem nós somos em Deus e o que Deus pode fazer na nossa vida. Porque eu te pergunto, quem era Débora? Era filha do sumo sacerdote mega power. Não, era esposa de Lapidote. Quem era Lapidote, irmãs? Sei lá. Mas Débora? Então às vezes nós ficamos nos escondendo atrás desses argumentos, é que eu não sei, é que eu não posso, é que eu não fui ensinado, é que também tantas lutas, não, irmãs, uma mulher simples, como eu e você, amém? A esposa do Marcelo, a esposa do Val, a esposa do Alexandre, um bem diferente, a esposa do Colhe. Uma mulher, mas uma mulher que fez toda a diferença na sua casa. Eu te pergunto, irmãs, a família de Débora foi abençoada? O esposo de Débora foi abençoado? A descendência de Débora foi abençoada? Por causa de uma mulher. Diga uma mulher. Você quer ser essa mulher moldada pelo Espírito, que vai gerar o que não existe na sua casa, que vai ser uma guerreira do Senhor, que vai ser uma mulher profeta dentro da sua casa? Então fique de pé e nós vamos orar. E nós vamos orar. E nessa noite o convite do Espírito Santo é que você somente se renda a Ele. Toda essa mensagem é só para te dizer isso nessa noite. Como eu vou ser abençoada e ser abençoadora? Quando eu for uma mulher nas mãos do Espírito Santo. Como um barro moldável. Não do meu jeito, do teu jeito, Senhor. Não o meu querer, mas o teu querer, Senhor. Você só pode ser profeta quando você desiste de ensinar aquilo que você acha e começa a ensinar aquilo que Deus acha. Você só consegue ser profeta quando você tem a palavra de Deus no teu coração de tal maneira revelada que ela se torna o centro de todas as coisas e não as coisas que você aprendeu. Você só consegue gerar o que não existe ainda como Ana, quando você se envolver profundamente com o Espírito Santo e crer que aquilo que você não tem, Ele tem. E Ele pode fazer. Que se levante esse ano as Anas dessa igreja, dessa cidade. Que se levante esse ano as Déboras, de repente, do nada. Se levanta uma mulher de Deus. Uma mulher profeta, uma mulher ousada, uma mulher serva, uma mulher guerreira, uma mulher valente, uma mulher destemida, uma mulher pronta para se levantar das suas misérias e ir fazer o que ninguém quis fazer, mas ela quer fazer. E uma casa e uma família onde tem mulheres parecidas com Ana, parecidas com Débora, certamente
viverá o extraordinário de Deus. Então comece a falar com Deus agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. E comece a falar para o Espírito Santo: Senhor, eu preciso tanto. Eu decido ir como Ana decidiu ir. Eu decido ser e ir como Débora decidiu ser e ir. É um processo em Deus e com Deus que Ana viveu, que Débora viveu. Naquele tempo foi contada a história do milagre delas. E se você decidir ir também, um dia estará registrado o teu milagre, a tua vitória. O dia que Deus entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E a tua casa foi liberta, a tua casa foi poderosa em Deus. O dia que Deus mudou a tua sorte. E você tomou em teus braços o teu milagre. Oh Deus, levanta mulheres moldadas nessa noite. Mulheres decididas a se posicionar. Mulheres decididas a se despir de si mesmas. Mulheres decididas a perseverar. Mulheres decididas a resgatar forças em Deus. Até ver a tua glória mudar as circunstâncias. Oh, oh, verdade, Jesus. Verdade, Deus. Oh, rebachore arabararabas. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Rebachore arabas. Oh! Verdade, Deus. Oh! Aleluia, aleluia. Oh! E eu quero lançar esse convite para você nessa noite, mulher. Ana, em algum momento, se apresentou diante de Deus e Deus se apresentou a ela. Se você nessa noite precisa viver milagres na tua casa, não importa qual é a área, saia do seu lugar, faça como Ana. Faça como Ana. Venha se prostrar diante do altar. Vem diante daquele que é poderoso para mudar histórias. Desça agora. Desça a casa do oleiro. Desça a casa do oleiro. Oh! Desça a casa do oleiro. Desça a casa do oleiro. Oh! Oh, Espírito Santo, vem Espírito, vem Espírito, vem. Gera Espírito Santo, gera Espírito Santo, gera Espírito Santo, gera Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia.
Verdade, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque nesta noite eu creio, Senhor, que milagres estão sendo gerados diante desse altar. Milagres na família, milagre nos corações, milagre na vida dos filhos, milagres na vida do esposo, milagres na vida financeira, milagres em nós e através de nós. Milagre, 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 milagre. Aquilo que não existia, aquilo que era impossível, o Espírito Santo vai gerar. Recebe o teu milagre. Conceba agora. Fique grávida do teu milagre. Fique grávida do teu milagre agora. Vem, vem, conceba. Vinde as águas e concebei do Espírito o teu milagre. O teu milagre, o teu milagre. O teu milagre, o teu Samuel. Aquilo que não havia, aquilo que era impossível para você, mas o Deus do impossível está aqui. O Deus do impossível está tocando agora, gerando cura, gerando salvação. Obrigada, Espírito Santo, porque aonde as nossas mãos não alcançam, as tuas mãos já estão alcançando essas vidas agora. Eu te dou graças. E agora, mulheres como Déboras do Senhor, se coloque de pé aí no seu lugar. E você que está aí nessa noite, você vai levantar as suas mãos. Porque existe uma unção para a guerra que vem dos céus. Todas nós somos muito mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Todas nós fazemos parte de um exército, a palavra do Senhor diz. E o Senhor vai te ungir nessa noite para a guerra agora. Para a guerra agora. Pastora, contra quem eu vou guerrear? Contra os principados, as potestades, os dominadores do mal, nas regiões celestiais. Aqueles demônios, aquelas maldições hereditárias que quer roubar a tua casa, roubar a tua família, escravizar a tua descendência, roubar a fé, a salvação do teu lar, da tua vida, roubar a alegria da salvação, roubar o teu futuro, roubar tantas coisas que Deus quer fazer na tua vida, tantos projetos maravilhosos Deus tinha para Israel. Mas naqueles dias de Débora, Israel estava sendo roubado, mas ela se levantou como libertadora. Precisa haver libertadora dentro dos lares, mulheres. Precisa haver libertadora dentro dos lares, para que a nossa família seja livre, para viver os projetos de Deus. E todas as vezes que o diabo vier com uma cadeia, com uma dificuldade, com uma limitação, com uma enfermidade, não importa, você vai se levantar como Débora e dizer: aqui não, diabo, na minha casa não, na minha família não, na minha história não. Eu vou orar, eu vou guerrear, eu vou jejuar, e o Senhor vai dar vitória, porque há uma Débora ali. Então comece a orar agora pela tua casa. Comece a declarar a vitória do Senhor nessa área da tua casa, da tua vida. Comece a determinar agora
Em nome de Jesus, todo mal, todo maligno, toda maldição, toda obra das trevas, sai da minha casa, sai da minha família, sai da vida dos meus filhos. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, eu declaro a vitória do Senhor sobre essa área da minha casa. Eu declaro a vitória do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, sobre a minha mente. Eu declaro agora a vitória do Senhor. Seja quebrado todo cativeiro, seja arrancada toda visão distorcida, seja arrancado todo sentimento maligno. Eu declaro o governo de Cristo, eu declaro o poder de Deus, a unção do Senhor sobre a minha casa, e eu e a minha casa viveremos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Escute aqui, levante a sua mão e faça uma oração de fé comigo. Diga assim: Senhor Jesus, como Débora, eu sou uma profeta do Senhor dentro da minha casa, e nesta noite eu abro a minha boca como Débora debaixo da palmeira. Eu abro a minha boca e eu profetizo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor de geração em geração. Sempre haverá sacerdote para servir ao Senhor. Eu profetizo a bênção, a salvação, a prosperidade, a cura do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família. E pela fé eu declaro, como foi para Ana naquele dia, como foi para Débora naquele dia, assim será para minha família neste ano, ano do milagre, ano de mudança, ano do poder de Deus sobre a minha família, em nome de Jesus. E eu declaro que eu e a minha casa somos abençoadas com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E se você crê, aplauda ao Senhor, amém? Aleluia, 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 glória a Deus. Uma última oração que eu quero fazer, feche teus olhos. Se você está aqui no meio de nós nessa noite, foi convidada pelo Senhor, quem sabe Deus usou aí a vida de alguém, mas você foi convidada pelo Senhor para estar aqui e ouvir essa palavra, e você quer entregar a sua vida a Jesus, quer receber desse Espírito Santo poderoso, que moldou a vida de Ana, que moldou a vida de Débora, que tem moldado as nossas vidas. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, levante a sua mão bem alto e diga: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida de maneira diferente. Eu preciso viver uma nova história com o Senhor. Se você deseja, levante bem alto a sua mão, é para Ele, é para Ele. Aleluia, aleluia. Eu vejo a tua mão, minha irmã, vem aqui, quero orar com você, venha cá, irmã. Se tem mais alguém, saia do seu lugar, mesmo que você não levantou a sua mão. Nós vamos orar e declarar salvação do Senhor. Um dia alguém apresentou esse Deus maravilhoso para Ana. Um dia Deus apresentou esse Deus maravilhoso para Débora. E hoje Ele quer se apresentar a você. Saia do seu lugar. Se renda a Jesus, aleluia. Se renda a Ele. Se renda a Ele.
ser uma noite de salvação, uma noite de renovar a aliança. Se você precisa renovar a tua aliança, quem sabe você anda um pouco distante, você pode vir nessa noite e fazer uma nova aliança, renovar a tua aliança e dizer: Senhor, eu quero me posicionar de novo. Você pode sair do seu lugar e vir renovar a tua aliança. Obrigada, Deus, por essas irmãs preciosas. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Meninas, diga assim junto comigo, a igreja vai nos ajudar. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, por isso eu abro o meu coração para o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, habitar em mim e fazer comigo o que o Senhor fez com essas mulheres da Bíblia, porque eu quero viver uma nova história. Perdoa os meus pecados diante de Deus e diante da igreja. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz no meu lugar para me salvar. Por isso, nesta noite, eu confesso a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome lá no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou filha de Deus, em nome de Jesus. Mulher, você que está aqui acompanhando, abrace ela agora, nós vamos orar por elas. Pai, nós oramos e abençoamos essas mulheres e declaramos mulheres abençoadas e benditas em nome de Jesus. Agora você, igreja, pode celebrar, amém? Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, 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 aleluia. Amém, mulheres abençoadas, glória a Deus, glória a Deus. Então, um mês muito abençoado. O mês de fevereiro nós não teremos rede de mulheres, porque nós estaremos lá em Itupeva, no acampamento, sendo incendiadas pelo Espírito Santo, amém? Se prepare para esses dias, é uma excelente oportunidade para a gente viver a experiência de Ana nos dias de acampamento em fevereiro, amém? Vamos dar o nosso glória a Jesus. Queridas, importantíssimo, retiro de mulheres, isso aí a gente avisa amanhã, irmãos. Retiro de mulheres lá no Hotel El Shaddai, amém, mulheres? Queridas, deixa eu falar algo para você. Desde que abriu o retiro de mulheres, as inscrições lá em Itupeva, as mulheres estão assim numa expectativa muito grande, estão correndo fazer a inscrição. Por favor, faça a sua inscrição. Você tem a opção de pagar por Pix, de pagar pelo carnê em 9 vezes, R$60 por mês, mulheres. Não é verdade que nós não temos recursos, porque aqui só tem mulheres prósperas e abençoadas. Se você precisar vender umas trufas, uns pãozinhos, vem cá que a gente compra, aleluia, e você faz R$60 por mês. Mas qual é o meu clamor? Que você faça, não, também não é esse, sou de jovens. Tem. Não colocaram aí o de mulheres? Tem. Por quê, queridas? Porque nós, das congregações e as pastoras de congregação estão desesperadas. Ei! Porque sabe aquele jeitinho brasileiro? No final dá tudo certo? Então não tem esse jeitinho. Porque só tem 400 vagas lá no hotel, o hotel não tem mais vagas do que isso, e se nós não fizermos as inscrições, e não existe mais como antigamente, escute, líder,
que Itupeva dava um número de vagas para cada congregação trabalhar. Não existe isso. Quem entrar e fizer a sua inscrição lá no site, aqui com as meninas, não importa se é da congregação, se é da sede, vai garantir a sua vaga. E a hora que der 400, acabou, acabou. Amém, mulheres? Então, em nome de Jesus, não deixe, porque depois vai chegando perto, a gente vai ouvindo as notícias, as irmãs vão falando, eu vou. Aí você fala, eu quero ir, agora eu quero ir. E não vai conseguir. Então, por favor, líder de célula, nos ajude. Ajude a sua irmã lá da célula. Querida, faça a inscrição pela fé. O resto Deus proverá. Amém? E as meninas vão estar aqui no final. Você já pode procurar a Rita, a Milena, a Esther, a Cris. E elas já vão fazer a sua inscrição. Você pode pegar o carnê. Você pode fazer um Pix. Você pode entrar no site e fazer por lá. Mas não escute outra informação importante, líder. Não importa onde você fizer a inscrição. Você vai precisar dar o seu nome e telefone para as meninas, porque nós vamos montar um grupo de WhatsApp pela congregação, cada congregação, e lá vai ser passado todas as informações, e perto do evento nós vamos organizar as camas. Amém? Então não importa o jeito que você fizer a inscrição, as meninas precisam do seu nome e do seu telefone. Amém, mulheres? Vamos dar o glória a Jesus? Pastora, hoje eu não trouxe R$60. Então, todos os cultos elas estarão aqui fazendo inscrição. E você pode trazer domingo e já fazer essa inscrição em nome de Jesus. Ou hoje à noite, chamar o seu amado, como eu fiz, e falar, amado, senta aqui. Vamos fazer esse negócio, passar no cartão, pagar esse negócio aqui, já está garantido a minha vaga lá em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3... Mulheres de excelência, que geram multidões. Glória a Jesus.